irmãos, os trabalhos seguem como de costume. Nós vamos ter agora na próxima quarta-feira mais um encontro devocional aqui, mais um culto de oração. Eu conto com a presença de toda a igreja, irmãos. A gente está precisando orar. E foi uma bênção a oração aqui, meus irmãos, na quarta-feira. O céu estava aqui baixinho com a gente, foi muito bom. Conto com a presença de vocês, com esse engajamento. Nós seguiremos as quartas-feiras em oração por tempo indeterminado, conforme Deus for nos direcionando. Mas estamos fazendo uma remodelação bem grande, irmãos, nas frentes de trabalho da igreja. E isso envolve a forma como nós organizamos os nossos cultos também. Então eu peço que os irmãos se organizem, porque no nossa Assembleia de Membros, no último domingo pela manhã, às 8 horas, a gente vai passar para os irmãos o projeto que vai conduzir os trabalhos da igreja até o aniversário, em nome de Jesus Cristo, permitindo o Senhor em janeiro de 2022. Se Jesus não voltar antes, a gente tem já todo um calendário previsto aí de atividades. Eu conto com a presença dos irmãos. No próximo domingo pela manhã, nós vamos ter o nosso culto matutino e noturno. Normalmente, a não ser que tenha mudança no toque de recolher, mas graças a Deus a gente está tendo números melhores, não é? Tivemos de ontem para hoje uma quantidade de mortes bem significativamente menor do que vinha tendo. Então, o avanço da vacinação, a ampliação da consciência das pessoas tem possibilitado que a gente tenha um cenário melhor. Eu peço que os irmãos continuem orando nesse sentido, mas não tendo nenhuma novidade, 9h30 no domingo, 6h30 da tarde, a gente está aqui reunido para adorar o Senhor. No culto matutino, nós vamos ter a presença de um amigo pessoal pregando a palavra de Deus, nosso irmão César Boiato, um jovem maluco por Jesus que nem eu, que vocês vão gostar bastante de ouvi-lo. Vai estar pregando no culto da manhã, e no culto da noite a gente vai ter aqui um encontro com toda a juventude da igreja. Inclusive, eu quero já pedir que os jovens, ao término do culto, venham aqui na frente, a gente vai conversar, porque nós pretendemos ter uma conversa com vocês no sábado que vem à noite, um encontro com vocês, e nós vamos ter um evento especial no domingo à noite com toda a juventude da igreja. Então eu peço que os irmãos participem, a juventude comece a se movimentar, porque a gente vai ter um redirecionamento dos trabalhos para o segundo semestre também. Amém? Conto com a presença de todos vocês. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jonas. Jonas, capítulo de número 2. A partir do verso 1. Jonas, capítulo de número 2, verso 1. Todos os irmãos encontraram? Procure aí. Jonas está no Antigo Testamento, é um dos profetas menores. Todos os irmãos acharam? Quem não achou, contem com o recurso do telão aqui também. A Escritura Sagrada diz assim: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amém, meus irmãos? No primeiro capítulo de Jonas, que a gente teve a oportunidade de meditar nele no domingo passado, nós vimos a respeito do chamado de Jonas, a forma como ele decidiu fugir do Senhor, a forma como ele tomou a idiota decisão de fugir da presença de Deus, pensando que poderia evitar o chamado que ele havia recebido, e o modo como isso trouxe para ele um revés violento, porque Jonas ele aprendeu da pior forma possível que de Deus ninguém foge. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele precisou então experimentar uma nova etapa no tratamento de Deus. Se no primeiro capítulo Deus mostrou de uma forma sobrenatural o governo que ele tem sobre as circunstâncias, sobre os fatores externos da nossa vida, no segundo capítulo Deus vai mostrar para Jonas que a dor pode ser um elemento pedagógico importante para a gente poder cumprir o nosso chamado. A gente vê que Jonas começa o capítulo 1 do livro ouvindo Deus, chamando ele para obediência, e Jonas começa agora o segundo capítulo ouvindo o barulho do estômago do peixe, porque a sua desobediência levou ele para o degrau mais baixo que ele podia estar. O sofrimento fez muito bem para Jonas. A gente vai aprender isso aqui no capítulo. Foi ótimo para Jonas ter passado o que ele passou, foi maravilhoso. E a gente vai aprender nessa manhã, permitindo Deus,
como Deus usa o sofrimento para nos ensinar algumas lições que a gente não aprenderia de outra forma. Amém, meus irmãos? Pode ser que você esteja vivendo um tempo de sofrimento, e o sofrimento pode ser a voz de Deus falando no seu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero convidar você que abra em Jonas capítulo 1. Nós vamos relembrar os 3 últimos capítulos, não é? Os 3 últimos versículos do livro, para a gente se posicionar do que está acontecendo, para que a gente então parta no verso a verso do capítulo 2. Jonas capítulo 1, a partir do verso 15, a Escritura Sagrada diz assim: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, parece coisa de seriado essa parte aqui. Quando eu estava meditando nesse texto, eu pensei nesse ponto aqui em específico da vida de Jonas. Deus, por uma decisão soberana, colocou Jonas numa condição que é até difícil para a gente escrever. Porque Jonas foi lançado nas profundezas do mar e foi tragado por um grande peixe. Mas ele não morreu. Ao mesmo tempo, é muito complicado chamar o estado dele de vida. Porque, gente, ele estava em processo digestivo dentro do peixe. Então, esse estado de Jonas era praticamente um quase morte. Era uma coisa difícil de ser descrita. E o peixão foi passear com Jonas, foi fazer um tour pelo fundo do mar. Deve ter apresentado para Jonas, pela região onde aconteceu, todo o mar ali, Índico, Mediterrâneo, e Jonas ali, naquele estado terrível, ele foi descobrir de uma forma profunda o quanto que a desobediência dele estava trazendo males para a sua vida. Essa quase morte foi a circunstância perfeita para que Deus falasse ao coração de Jonas. Nós temos um pensamento, e é um pensamento que muito se deriva da filosofia evangélica que nós recebemos, de que todas as coisas vão acontecer muito bem com a gente, não é? A gente é aprendido numa relação de causa e consequência. Você vai fazer tudo certo, as coisas vão dar certo. Você vai fazer uma coisa errada, coisas erradas vão acontecer. A gente sabe pela Bíblia Sagrada que fazer o certo não é garantia de que as coisas vão dar bem. Você tem por base o ministério do próprio Jesus. Ninguém fez coisas tão certas como Jesus, e ele teve o fim mais triste, uma morte cruenta. Então, às vezes, a obediência a Deus custa a nossa vida. Às vezes, a obediência a Deus custa muita gente. Mas a gente vê também que a contraparte é verdadeira. Existem momentos em que, por causa da obstinação do nosso coração, Deus precisa tratar com a gente de uma outra forma. Nesse momento, Jonas caiu em si, da loucura que ele estava vivendo, porque a voz de Deus no começo do capítulo 1 não mudou o coração dele, ele resistiu. A tempestade no mar não atingiu o coração dele, ele resistiu. A conversão daqueles marinheiros não atingiu o coração dele, ele resistiu. O mar revolto não atingiu o coração dele, ele resistiu. E agora então Deus fala: meu amigo, se não tem outro jeito de você entender que eu tenho algo com a sua vida e que tem que ser do meu jeito, eu vou colocar você na barriga do peixe. E você vai saber quem é Deus na face da terra. E ali Jonas então percebe que não dá para fugir de Deus. Existem momentos que o sofrimento não é correção, viu, irmãos? Todos nós somos vocacionados ao sofrimento. Você pode glorificar Deus por isso? Se você busca uma religião de bem-estar, o cristianismo não é para você. Porque, segundo a Bíblia, nós carregamos os mesmos sofrimentos de Cristo em nós. Então, aquilo que Cristo padeceu, nós sentimos de alguma forma também. Mas o sofrimento, em alguns momentos, ele pode ser uma correção de Deus. Em outros momentos, é parte do processo de Deus, ao nos podar, de fazer com que a gente se torne mais frutífero na presença dele. Algum irmão está sofrendo aqui hoje? Levante a mão. Alguém que tem passado alguma experiência de sofrimento? Pouca gente. Jesus, pode esse povo aqui, Senhor, por favor, para dar mais fruto, não é? Que coisa boa. Todos nós, de alguma forma, enfrentamos reveses. E nessas horas a gente tem que orar a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Qual a razão que o Senhor tem por trás disso? O que o Senhor está querendo me ensinar nessa situação que eu estou vivendo?
Toda vez que alguma coisa fora do planejamento acontecer com você, você deve dobrar o joelho e falar com o seu Deus. E Deus certamente vai responder o seu coração. Quantos creem que Deus fala? Glorifique o nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, Deus vai falar com você. No versículo de número 2, já nesse momento terrível, Jonas vai começar a fazer o que a gente espera que esse homem faça desde o começo da vida. Ele vai se voltar para Deus. O versículo 2 de Jonas diz assim: e disse, na angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Aleluia. Um homem pode ser levado a orar, irmãos, por diversas circunstâncias. Tem gente que ora quando está alegre. Quem aqui já fez oração de gratidão a Deus? Levanta a mão. Tem gente que ora quando está alegre. Tem gente que ora por dependência de Deus. Deus, eu não consigo ser o Senhor, me ajuda. Me dá graça, me dá criatividade, me dá sabedoria. Algumas pessoas oram com raiva. Senhor, prepara e leva logo, não aguento mais. Tem gente que ora por prazer de orar. Porque falar com Deus é muito bom. Louvado seja Deus. Ele ouve tudo e não espalha para ninguém. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns oram por mera religiosidade. Oram porque aprenderam que tem que orar, mas não fazem disso um estilo de vida. E em alguns momentos a gente precisa orar quando a angústia chega. Infelizmente, muitos de nós só oram quando o dia mal chega. Quando Deus está preparando para você as melhores experiências, você se esquece que Ele existe. Quando está cheio de dinheiro na conta bancária, você vai poder comprar muito lanche de pernil, não é? Você não agradece a Deus pela providência. Quando você é promovido no trabalho, você fala, eu sou o cara, eu dei o meu melhor, eu consegui. Mas você se esquece que quem estabelece reis e as nossas posições é o Deus do céu, que é soberano sobre tudo. E às vezes vai chegar um momento que Deus vai precisar fazer com que você ore porque a angústia chegou, porque a crise chegou, porque uma situação se abateu na sua vida. Porque o prazer de Deus é que a gente converse com Ele. A salvação em Cristo é muito mais do que ir para o céu. A salvação em Cristo é ter comunhão com Deus, é restaurar o jardim na nossa vida, é sabermos que existe um Criador que nos ama e que tem o prazer de ter comunhão com a gente. E às vezes, para que o povo de Deus venha orar, Deus precisa permitir coisas ruins que aconteçam no meio do povo. Eu sempre digo isso, tenho dito isso desde quando a pandemia chegou. Será que nós temos ouvido a voz de Deus no meio desses dias trabalhosos que a gente tem visto? Eu estava conversando com uma diretora de uma entidade, não é? Ela é assistente pedagógica de uma entidade, assistente social de uma entidade e praticamente uma diretora pedagógica dela. E ela falou assim, Sérgio, eu pensava que quando a pandemia chegasse, que haveria mais empatia, mais solidariedade, mais amor, mas o que eu vi foi exatamente o contrário. E ela comentava, você tem que ver no momento da distribuição de cesta aqui, a briga que é, assim, o nervoso que a gente sente, pelo desespero das pessoas, não levam elas a refletir que vai ter ajuda para todo mundo, e um queima o outro, eu pensava que seria diferente. E eu disse para ela, eu sou o pastor, eu entendo que a Bíblia fala, nos momentos em que a coisa aperta, não surge humanidade, surge instinto de sobrevivência. Aí é cada um por si, Deus por todos, e o pessoal vai atropelar mesmo. Foi exatamente isso que a gente viu. Principalmente no nosso país, onde não houve um trabalho coordenado pelo bem, mas houve um trabalho coordenado para derrubar instituições, para prejudicar as pessoas, para se negar a fatos científicos, cada um puxando sardinha para o seu lado, enquanto a população morria. Não é? E o que a igreja fez nesse tempo? Aonde a igreja se posicionou nesse tempo? Acuada, medrosa, porque não creu em Deus de coração. Deus tem falado conosco. E nós precisamos ouvi-lo. Ouvi-lo entendendo que Ele nos deu uma fé maior que a vida. Glorifica o nome de Jesus. Uma fé maior que a morte, que nós temos um papel fundamental nesse tempo. Não apenas de orar e interceder, mas de instigar valores sensatos para uma sociedade que vive em sensatez. A decisão de Jonas, embora tenha sido na pior hora, mas foi uma decisão sensata no meio de tanta loucura.
porque ele percebeu que não tinha para onde correr mais. Então eu vou falar com quem resolve. Louvado seja Deus. E sabe o que é interessante? A Bíblia fala, Jonas está dando relato, na minha angústia eu clamei ao Senhor. E sabe o que a Bíblia fala? Ele me respondeu. Como é que você está vivendo hoje? Nunca é tarde para orar. Você está vivendo um momento de pecado grosseiro? Ore a Deus. O seu coração está obstinado? Ore a Deus. Você está sem direção? Ore a Deus. Você está num ciclo de erros e acertos que não muda, e você perdeu a sua confiança? Ore a Deus, Ele responde. Ele respondeu a Jonas na barriga do peixe, Ele pode responder a você na IPR hoje. Glorifica o nome de Jesus. Não importa a situação do nosso coração, Deus deseja nos ouvir, em especial nós que somos o povo dele. Ele sempre tem algo para nos falar. Quem sabe nessa manhã não é manhã de resposta para o teu coração? Quem sabe nessa manhã o Espírito não vai soprar discernimento para você, para que você entenda o que Deus espera de você. A vitória às vezes está a um coração de distância. Fale com Deus enquanto eu estou pregando, Deus vai falar ao seu coração. Ouça a voz do Senhor nessa manhã. Deus responde, Deus fala. No versículo 3, Jonas continua tratando da sua experiência na entranha do peixe. Ele diz assim, ele está orando a Deus: porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Jonas agora começa a mostrar o quanto o coração dele estava sendo moldado pela dor que ele estava sentindo. Jonas agora é um homem sensibilizado. Ele enxerga com clareza agora quem Deus é, a sua soberania, o poder de Deus. A gente pode, irmãos, teorizar muito sobre Deus. É muito fácil teorizar sobre Deus, é muito fácil pegar o microfone e falar uma pancada de coisas sobre Deus. Mas conhecer a Deus é diferente. Conhecer a Deus envolve experiência. Louvado seja Deus. E experiência não se obtém nas cadeiras acadêmicas, mas de uma vida que é exposta a situações e que encontra respostas em Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Nesse momento, Jonas entendeu melhor quem Deus era. Entendeu com mais clareza, porque até o momento Jonas gozava do prestígio de ser profeta. É bom ser profeta. Eu vou lá, eu falo assim, diz o Senhor, todo mundo escuta e está tudo muito lindo. Irmãos, quantas pessoas servem a Deus por prestígio, servem a Deus pela posição, pelos títulos que podem carregar, mas e lá fora a gente teme a Deus, no nosso trabalho a gente tem realmente um parecer de cristão, em casa a gente se esforça para viver a fé, a gente precisa experimentar uma profundidade de cristianismo, em que os títulos são um detalhe, e o que vale é uma vida vivida na presença do Criador. Até então Jonas tinha prestígio, agora ele tem experiência, porque a mão de Deus pesou sobre ele. E a mão de Deus é santa, glorifica o nome de Jesus. Nós temos experiência com Deus, pelas mãos de Deus agindo em nosso favor, seja nos corrigindo, seja provisionando o que a gente precisa. O Jonas sentiu isso. Ele compreendeu melhor a soberania de Deus, e isso fica tão claro pela oração que ele fez. Olha o jeito que Jonas orou, eu parei muito para pensar nisso. Ele diz para Deus: Senhor, foi você que me lançou no profundo. Não foi o marinheiro que jogou ele no mar? Foram os marinheiros, Deus não desceu lá, pegou ele e jogou, foram os marinheiros. Mas ele falou: foi o Senhor que fez isso. Ele entendeu que Deus é quem comanda a história. Foi o Senhor que me jogou no mar. Ele começa a divagar na oração. As tuas ondas, não são as ondas do mar, são as tuas ondas e as vagas, que são as elevações que a água faz. As suas vagas têm passado sobre mim. Deus, foi o Senhor que me jogou aqui dentro. Esse mar é teu. Essas ondas são tuas. As vagas são tuas. Jonas entendeu que o universo segue as ordens de Deus.
Ah, mandaramandagionderraça. Irmãos, a gente nos momentos da dor e da aflição, a gente tem uma tendência adâmica de culpar outros, né? A mulher que tu me deste, não, Senhor, foi a serpente que me enganou. E a gente vai conduzindo a vida como se a vida pudesse ser construída com desculpas, com fugas, sem enfrentamentos. Irmãos, cristianismo é enfrentamento o tempo todo. Eu enfrento a minha carne pecaminosa, eu enfrento o mundo que tenta oprimir a minha fé e os meus valores cristãos. Eu enfrento o diabo que tenta roubar a alegria da minha salvação. A fé é enfrentamento. E enquanto a gente mergulha em desculpas, a gente não cresce. O medo faz a gente acreditar que o outro é culpado pela nossa situação. Mas no final das contas do reino, é a gente e Deus. E a gente tem que entender isso, porque senão a gente é governado por outro senhor. Que senhor tem governado a sua vida? Quais desculpas têm impedido você de viver o melhor de Deus? Jonas colocou-se na melhor posição. Senhor, eu estou aqui porque o Senhor fez. O lugar que eu estou é do Senhor. As ondas são tuas. E eu aceito esse momento que eu estou passando. Foi o meu pecado que me trouxe aqui. Qual pecado tem trazido você para situações que você não queria ter vivido? Você pode se arrepender. Você pode falar com Deus. Deus não quer perfeição nossa, mas Ele quer humildade e reconhecer que Ele deve ser o centro da nossa vida. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Nada está encoberto aos olhos de Deus, nada acontece sem a permissão clara dele. Nada. Irmão, Deus tem muitos jeitos de ensinar a gente e muitas coisas que Ele pode fazer para a gente cair em si. Jonas foi para a barriga do peixe. E você tem estado onde nesse momento? Eu te convido a estar no melhor lugar. Na vontade de Deus. Na presença de Deus. Na palavra de Deus. Louvado seja Deus. Verso 4. E eu disse, ainda Jonas orando, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, eu tornarei a ver o teu santo templo. Irmãos, essa aqui é uma parte que é muito comovente na oração. Jonas entendeu o que a desobediência dele causou e ele fala para Deus, Deus, mesmo aqui na barriga do peixe, eu sei que eu estou diante dos teus olhos. Não importa o lugar que você está hoje, Deus está de olho em você. Deus está de olho na sua situação. E ele faz um lamento, será que eu vou voltar a ver o teu templo, Senhor? Será que eu vou poder voltar para a tua casa? Será que eu vou poder voltar à tua presença? Irmãos, quando eu converso com pessoas que se afastaram do Evangelho, e esse é um tempo difícil, irmãos, esse é um tempo que de fato, a gente sempre, nós pentecostais, sempre brincamos, né, com aquela famosa profecia de chacoalhar a figueira. Quem já ouviu em algum culto que Deus ia chacoalhar a figueira? Levanta a mão. Você é pentecostal, você já ouviu isso, meu filho? Essa aqui é a profecia número 1 dos profetas, né? Deus vai chacoalhar, todos falam, mas nunca chacoalhou nada. Agora chacoalhou. Irmãos, a quantidade de pessoas que saíram e que não conseguem voltar e que não conseguem imaginar a vida na igreja de novo, irmãos, é incalculável. Mas quando você senta para conversar com algumas, e algumas que realmente você vê nelas as marcas de um eleito de Deus, de alguém que foi arrependido dos seus pecados, que creu, mas que está no momento de fraqueza, o que eles falam é sempre a mesma coisa. Eu sinto falta de comunhão com Cristo. Eu estou aqui fora, eu sei que estou errado, e eu sinto uma falta de ter comunhão com Jesus, uma falta de paz. Mas naquele momento não tem força para voltar. Irmãos, trazer alguém de volta é mais fácil que ganhar para Jesus, hein? Muito mais fácil. Vou fazer uma alegoria bíblica para vocês. Para colocar aquele camarada aleijado dentro da casa, na presença de Jesus para ser curado, foi necessário quantos? 4. Né? Para trazer um desviado de volta, é um esforço 4. Por quê? Ele sabe que aqui é bom. Ele sabe que a verdade está aqui dentro. Ele sabe que Jesus não abençoa cristão em casa, é dentro da casa de Deus, porque é a comunhão dos santos.
Mas ele já conseguiu vencer todos esses bloqueios. E ele então se arma agora de maior pecado que existe: orgulho. Eu estou aqui porque o pastor não ligou para mim, o William não me deu oportunidade lá no computador, a Manu fez cara feia para mim, a Rosineide passou por mim e nem deu saudação. Para ser crente desse jeito, eu nem quero ser crente. O problema é o outro. Só que o outro que é um problema pode ser um instrumento de Deus para você exercer o fruto do Espírito e mostrar que é possível ser diferente. A questão é que às vezes o nosso orgulho é grande demais para a gente admitir que aqui dentro não tem anjos. Tem pecadores arrependidos que estão se esforçando para chegar no céu. Ele lamenta: será que eu vou voltar? Será que eu vou conseguir ver o templo novamente? E aqui reside o ponto mais gostoso do texto. Porque na concepção de Jonas, o único lugar que ele podia ter comunhão com Deus era no templo. Somente se ele voltasse ao templo, ele podia ter comunhão com Deus. Mas Deus queria ensinar Jonas algo. Jonas, eu escuto oração no templo, na rua, no mar, no barco. Até na barriga do peixe você pode orar e eu vou responder você. Então a nossa vida cristã, ela é construída em duas bases. A primeira base é a base devocional. Eu tenho que ser crente em casa. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Você tem que orar na sua casa, dá um glória a Deus aí. Você tem que ler a Bíblia na sua casa, dá um glória a Deus aí. Você tem que fazer culto doméstico, dá um glória a Deus aí. Você tem que entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com Deus sem ninguém ver, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus Cristo. Esse é um pilar da vida cristã. Eu tenho uma vida em secreto com Deus, com a minha família e eu e Deus também. O secreto com Deus é importante porque ali não tem título. Quando eu vou orar em secreto, não entra ali o pastor Sérgio. Entra o pregador Sérgio justificado. E ali sou eu e Deus face a face, sem máscara, sem nada. Aleluia. Oh, intimidade sagrada. Quantas vitórias foram vencidas em orações sozinhas dentro do quarto? Glorifica o nome de Jesus Cristo. Ninguém viu, mas Deus estava lá. Os olhos do Senhor estavam lá. Por que você deixou o secreto, Vaz? Por que você parou de buscar Deus? Por que você está cedendo às pressões do mundo por entretenimento, por reconhecimento, por prazer? E perdeu o prazer de passar tempo com Deus. Deus está chamando essa igreja para o secreto novamente. Tem coisa boa no secreto, glorifica o nome de Jesus Cristo. Mas há um segundo aspecto da vida cristã, que é a comunhão dos santos. É o momento em que a gente está junto buscando a Deus. E esse momento é divinamente ordenado, não pode faltar na nossa vida. Nós precisamos estar juntos para a gente se machucar um ao outro, se ajudar um ao outro e aprender um com o outro. Porque o corpo de Cristo é uma diversidade e nós somos chamados de membros do corpo. Eu preciso dos talentos que você tem e você precisa dos talentos que eu tenho. Se a gente se afasta da comunhão dos santos, a nossa fé ela fica como um passarinho com uma asa só, não é capaz de voar. Por mais que a gente traga para a gente razões e escusas, ou a gente vive essas duas pilastras, ou a gente não está vivendo o cristianismo de verdade. Temos que entender isso. Mas nesse ponto em particular, Jonas tinha que entender uma única coisa. Jonas, você está preocupado com o templo, mas eu posso ser seu Deus na barriga do peixe. Eu não vejo a hora de poder pregar a palavra de Deus, que eu vou ser usado por Deus. Não, você vai ser usado por Deus hoje, se você quiser. Não precisa de palanque, nem de microfone. Aonde você está, Deus usa você. Eu não vejo a hora de poder cantar na igreja. Cantar na igreja não é o problema. Deus quer usar você no trabalho, na escola, lavando louça, passando roupa, cuidando dos filhos. É muito mais. Não coloca ser usado por Deus no futuro. Quando isso acontecer, Deus vai me usar. Não, a hora do Senhor é hoje, o dia aceitável é hoje. Hoje você pode fazer a diferença. Não coloque para o futuro o que Deus pode fazer hoje na sua vida. Infelizmente, Jonas deixou que o pecado fosse atrativo para ele e ele acabou no pior destino. Mas mesmo ali, Deus podia ter comunhão com ele. Eu não sei como que você entrou na igreja aqui hoje. Caído, machucado, desorientado, perdido, andando por sentimentos, não por razão, preocupado com o que o amanhã reserva. Para com isso, jogue isso fora, fale com Deus nesse momento, ore a Deus. Deus pode responder ao seu coração.
Deus pode falar com você. Louvado seja Deus. Jonas não precisava voltar ao templo naquele momento para ser atendido. Na barriga do peixe Deus o ouviu. Louvado seja Deus. Verso 5 e verso 6. Jonas continua sua oração. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes e a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição. Ó Senhor, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Jonas, ele fez um passeio no mar com o peixe, irmãos. Ele fala, olha, o peixe me levou até o abismo. E eu cheguei até onde as montanhas começam, nas profundezas do mar. Até algo enrolou na minha cabeça, irmãos. Na hora da prova, até roupa Deus dá pra gente, né? Lá, o que sobrou para ele foi alga. Mas Deus vestiu o profeta lá na barriga do peixe. Mas há uma coisa que é interessante nesse texto aqui. Que isso aqui deve estar muito firme na nossa mente. Deus pode levar a gente a extremos. Aqueles 3 jovens não escaparam da fornalha, escaparam dentro dela. Deus pode levar você a extremos. O povo de Israel ficou diante do mar, cercado por um exército, pronto a morrer. Mas Deus levou ele a esse extremo para mostrar o poder dele. Você pode estar vivendo extremos hoje. Vários extremos. Eu acho que a gente viveu como igreja extremos, né, irmãos? Faz 1 ano e meio que a gente está enfrentando extremos aqui, né? Quem aqui se lembra dos policiais vindo aqui para fechar o culto? Não, glória a Deus aí. Quem já estava aqui já? Né? Eu fiquei doido, mas depois eu glorifiquei a Deus, né? Eu lembro como se fosse hoje, eu lá fora, conversando com o policial, tentando ser polido, que não é o meu forte, né? Eu não sou polido, Daniel que é, graças a Deus, né? Deus coloca junto. E eu tô lá, conversando com ele, e a Ana pega o microfone aqui e começa a orar. Ninguém vai pedir a igreja de adorar, de glorificar, de buscar a Deus. E eu olhava para a cara do policial, olhava aqui para dentro, eu falava, Jesus, tampa o ouvido desse, fecha a boca daquele, em nome de Jesus Cristo, me ajuda. Naquele momento eu senti um desespero, mas a Ana estava gritando no Espírito Santo que Deus espera da gente, a gente tem que ser capaz de enfrentar as coisas injustas que a gente sofre. Aquilo foi uma experiência divina, foi um extremo que a gente passou, e vários outros, irmãos. E as ondas de corona aqui dentro, irmãos doentes. Márcio, lá, pegou a doença, foi internado, não foi entubado porque Deus teve misericórdia. Nosso irmão Rubens, 60 dias internado, irmãos. 60 dias internado. A onda que nós tivemos umas 4 semanas atrás pegou o pancada. Irmãos, nós fomos levados a isso. Desemprego, dúvidas, insegurança. Mas o que a gente vai fazer com isso tudo? O que a gente vai fazer com isso tudo? A gente vai se entregar? Não sei mais o que fazer, não sei mais o que andar? Ou a gente vai se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo? Eu me recordo, é um texto que eu nunca preguei. Vou pregar um dia, se Deus quiser. Davi e Golias. Nunca preguei. 22 anos de crente, nunca preguei. Vou pregar um dia. Mas é tão bonita a palavra de Davi, diante daquele extremo, que ele fala assim para Golias, você pode vir a mim com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Quando os extremos chegam, quem está passando o extremo aqui, dá glória a Deus. Não é? Deus está dizendo para você, se levante em nome do Senhor. Ore para que a situação mude, ore para que a circunstância passe, que você aprenda o que você tem que aprender. Esse é o momento que Deus coloca a nossa fé, porque, irmãos, eu defendo essa tese e vou defender até a volta de Jesus. O que realmente conta para nós é se nós confiamos em Deus ou não. Essa é a palavra. Você pode ter o conhecimento teológico do mundo inteiro, mas você confia em Deus. Você pode ser o melhor cantor da igreja, mas você confia em Deus. Você pode ser um pregador carismático que move multidões, mas você confia em Deus verdadeiramente. Essa é a prova da nossa fé. Não é o quanto que a gente sabe, não é se a gente distribui cesta para todo mundo. Deus pergunta para nós, vocês confiam em mim de verdade?
confiar em Deus é na hora mais difícil da vida você dobrar o joelho e falar: Senhor, Tu és Deus sobre a terra e eu confio no Senhor. É quando as coisas dão errado você falar: Senhor, muito obrigado por essa prova, eu colhi experiências dela e eu vou continuar crendo no Senhor. Marinheiros bons são formados na tormenta, e a tormenta que vocês estão passando é porque Deus quer que vocês resplandeçam para a glória do nome dEle. Quantos querem isso? Glorifique o nome de Jesus Cristo. Versículo de número 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. No pior dia de sua vida, Jonas se lembra de Deus. Pior dia. Não sei se você vai se lembrar de Deus no pior ou no melhor dia, mas se lembre dele nessa manhã em nome de Jesus. Para isso estamos aqui, para adorar o nome do Senhor. Em qualquer situação, se lembre de Deus. Irmãos, aprenda a fazer orações até infantis diante de Deus. Tem dia que eu faço isso, irmão, sendo no computador para trabalhar, e meu trabalho depende de criatividade o tempo todo. E eu não sei o que fazer. Chega um projeto novo lá, que eu já não tenho uma identidade visual feita, eu já não tenho ideia do que eu vou fazer. Eu baixo a cabeça e falo: Senhor, eu preciso de criatividade. Me ajuda a combinar as cores aqui, me dá uma ideia de uma imagem bacana, me ajuda, e eu oro e começo a fazer, e de repente sai uma coisa bacana, e eu glorifico a Deus. Deu certo, para a glória do nome de Jesus. Então ore em todo momento. Ore em casa. Não sabe o que fazer de comida? Vai orar, vai falar com Deus. Não sabe como responder para o marido? Vai lá orar, falar com Deus. Não sabe de que jeito ensinar o filho, atrair a atenção dele para você? Vai falar com Deus. Irmãos, Deus tem sabedoria para dar para a gente. O tempo todo, irmão, Deus é tremendo, irmão. Deus dá sabedoria para a gente. Eu conto uma história, aí ele vai brigar comigo depois, mas eu vou contar. Engraçada, experiências com Deus. Eu te amo, viu, amor? Eu lembro que eu arrumei uma gavetinha lá no escritório para colocar o dinheiro. E boa parte do que eu recebo vem de transação eletrônica, mas às vezes chega dinheiro, eu colocava lá. E às vezes, quando eu ia procurar o dinheiro, eu não achava. Porque ela tem as contas da casa para poder pagar, tem comida para comprar essas coisas. E eu estava num momento não muito bom na minha fé, eu ficava bravo com ela. Aí para mim, você pegou o dinheiro, você me falou, tá. Nenhum marido passa por isso, eu sei, aconteceu só comigo essa situação. E aí, eu penso, tem que resolver esse negócio aqui. E aí me veio uma voz dentro de mim: guarda em outra gaveta. Nunca mais tivemos problema, irmão. Sabedoria. Ela vai. Não. Depois nós nos acertamos. Depois nós nos acertamos. Hoje nós temos uma caixinha comum onde todo mundo guarda lá dentro. Mas foi um momento que eu precisava de uma resposta. E eu tive, viu? Irmão, fala com Deus e Ele vai te revelar outra gaveta. Amém? Você entendeu? A resposta que você está procurando, Deus vai dar ao seu coração. Para que situações que você às vezes não sabe como resolver, sejam resolvidas para a glória do nome dEle, sem briga, sem nervoso, sem encrenca. Quantos querem glorificar a Deus por isso? Amém? E agora a gente vê a consumação do que Jonas estava vivendo. Ele orou nesse momento de dor, de sofrimento, e a Bíblia fala uma coisa linda. A Bíblia fala: olha, a minha oração entrou na presença de Deus, no templo do Senhor. Esse é o momento do ápice do capítulo. Jonas entendeu que naquele momento de dificuldade, a oração dele entrou na presença de Deus. Irmão, você ainda acredita que Deus ouve a sua oração? Quantos acreditam que Deus responde a oração aqui ainda? Mas por que você não ora mais? Por que você faz tudo sem orar? Sem pensar, sem refletir? Por que você toma decisões sem ter tido uma resposta clara de Deus? E quando Deus responde claramente para você, porque Deus fala, você faz exatamente o contrário do que Ele falou para você. O que está acontecendo? Nós ainda acreditamos que as nossas orações entram na presença de Deus? A gente ainda confia nisso?
Irmãos, Deus ele é surpreendente, porque Deus não apenas nos dá a direção, mas Ele promete colaborar conosco nas coisas que nós fazemos. E você pode contar com essa sabedoria na sua vida. Você pode contar com a ajuda de Deus nesses momentos, Ele pode responder para você. E nesse processo, nós vamos construindo dependência de Deus. Deus quer que nós sejamos dependentes dEle. A gente esperou a vida toda, os homens aqui, para atingir a maioridade, para a gente fazer o que a gente queria, não é? Todos nós, né? Quando eu fizer 18 anos, eu vou comprar meu carro, eu vou trabalhar onde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, né? Agora eu sou de maior. Mas a maturidade cristã é diferente. A maturidade cristã não é você ser livre de Deus, mas cada vez mais dependente dEle. Quanto mais eu cresço, mais dependente eu fico. Glorifico o nome de Jesus Cristo nessa manhã. E esse é o caminho que nós buscamos. Os versos 8 e 9 tratam agora do tema da revocação de Jonas. Ele renuncia o chamado profético dele, mas agora ele decide voltar e fazer o que Deus manda. Olha o que está escrito na Bíblia. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, porque do Senhor vem a salvação. Aleluia. Provavelmente num lampejo de memória, Jonas se lembrou daquelas tentativas fúteis dos marinheiros em apaziguar a tempestade, oferecendo sacrifício para os seus ídolos. Ele fala: esses que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Deus é misericordioso com a humanidade, glorifique a Deus por isso, nós somos fruto da misericórdia de Deus. Só que infelizmente os homens, movidos pela idolatria, pela necessidade de aprovação, têm deixado dia após dia a misericórdia de Deus. O próprio Jonas, ele decidiu seguir o seu coração e não a voz de Deus. Mas agora ele fala: eu vou te oferecer sacrifício. O que significa oferecer sacrifício nas palavras de Jonas? Eu vou enfrentar aquele povo idólatra, porque o que eu votei, eu pagarei. O voto que eu assumi de ser profeta, eu vou ser profeta até o final. Eu tenho um chamado. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E ele fala: eu vou fazer isso porque do Senhor vem a salvação. Eu não vou negar a salvação para ninguém. Eu não vou negar a salvação para povo nenhum. Eu vou até aquele povo e eu vou pregar o que Deus mandou eu pregar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós precisamos nessa manhã assumir a posição de realmente voltarmos a Deus e entendermos o que Deus espera de cada um de nós, custe o que custar. Algumas decisões que tomamos em momentos extremos da nossa vida podem nos afastar do que Deus tem planejado para a gente. Quantas vezes nós fazemos isso? Saímos da vontade de Deus, nos distanciamos daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós seguimos, infelizmente, meus irmãos, situações que envolvem o nosso mundo exterior, o nosso prazer, o nosso bem-estar. Quantas vezes a gente não tem condições, às vezes, de se comprometer mais, porque o nosso bem-estar está em primeiro lugar. Mas não tem como viver a vida cristã sem sacrifício, irmão e irmã. Não tem jeito. Jesus, ele fala uma coisa que, se eu pudesse, eu tirava da Bíblia. Ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A nossa vida cristã é uma vocação para o sofrimento, para sacrificarmos paixões, vontades, às vezes até sonhos, para podermos fazer aquilo que Deus espera de nós. Por causa da fé, talvez você nunca vai ter o melhor salário, nunca a melhor posição, nunca a situação mais confortável, mas você tem seu nome escrito no livro da vida, é isso que importa. Por causa da fé, você vai ter que ser honesto a ponto de talvez o seu negócio não decolar, porque você fez uma opção ética por honestidade, porque isso glorifica a Deus. Mas não importa se o outro cara, porque é desonesto, está andando com uma Ferrari, ele vai andar na Ferrari nesse mundo e vai terminar no inferno no outro, mas você vai ter um Fusquinha e vai glorificar a Deus por ele, porque lá você vai andar em carruagens de fogo para a glória de Deus, vai pisar em ouro. Nós fazemos a escolha sábia nessa vida porque queremos ganhar a outra, e essa escolha sábia envolve renúncia, sacrifícios, dificuldades, conflitos,
enfrentamentos. Andar às vezes na escuridão, porque a vida com fé é uma vida que a gente não sabe o próximo passo na maior parte das vezes. A gente anda por fé, não por vista. Tomar decisões de fé é coisa de cristão. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Erra o cristão quando pensa que a estrada toda vai estar clara diante dele. Não está, irmãos. Nós andamos pela fé a maior parte do tempo. O que eu vou fazer agora? Eu não sei. Mas, Senhor, vai na minha frente. Prepara os caminhos para mim. Me ajuda a entender aonde eu estou colocando o meu pé. Me dá discernimento. Louvado seja Deus. Assim como o maná vinha uma porção para cada dia, assim é a direção de Deus. A gente quer o mapa da mina pronto. Mas Deus vai nos mostrando de pouquinho em pouquinho. Tem irmãos aqui em conflito nesse momento, justamente por conta desse aspecto. E agora? O que fazer? Como caminhar? Como tomar agora o próximo passo? Como reassumir o chamado que eu recebi? Como mergulhar com mais intensidade na vontade de Deus? Eu não tenho o mapa da mina para te dar. Mas eu te dou o caminho da fonte. Vai falar com Deus e Deus vai responder para você. Ele responde. Você crê nisso? Pode glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Mas entenda que muitas vezes a resposta de Deus exigirá sacrifício da gente. E esse sacrifício custa muito de nós. Amém, meus irmãos? Nunca é barato. Se é barato, não é graça. Porque a graça não é barata. Se está facinho demais, cuidado. Cuidado. O caminho de Deus é forjado no sacrifício. E sem sacrifício, dificilmente a gente vai poder ter a vida de Deus em nós. Amém? Quantos querem fazer mais para o Senhor? Glorifica o nome dele. Mergulhe mais. Da dor veio o aprendizado. O mais legal dessa história, irmãos, por isso que eu falo, isso aqui merecia uma série, viu? Alguém tinha que ter coragem para filmar esse livro aqui. Quando Jonas termina de orar, a oração chega no céu, Deus dá uma ordem para o peixe, e o peixe vai lá e vomita Jonas na terra. Eu tinha uma impressão, irmãos, como que isso é bacana, né? Eu tinha uma impressão que o peixe tinha vomitado Jonas na beira de Nínive. Mas se você olha no mapa, não. O peixe não tinha como devolver Jonas para Nínive, porque Nínive estava muito a leste de distância. Então o peixe jogou Jonas no porto onde ele começou a sua fuga de Deus. Era uma forma de Deus ensinar para Jonas, não adianta o tanto que você vai fugir, você vai ter que dar o primeiro passo como desde a primeira vez. É aqui que você vai começar. E agora Jonas tem que percorrer a distância que ele já deveria ter percorrido desde o começo. Só que ele recebeu uma segunda chance do Senhor. Você vai receber segunda, terceira, quarta e quinta chance, porque Deus é gracioso e misericordioso. Quantos precisam de mais chances aqui? Glorifica o nome do Senhor. Eu peço novas oportunidades todos os dias. Mas o que fica para a gente é que a dor gerou aprendizado. E você vai aprender nessa manhã a ressignificar a sua dor. Eu vou aprender com as coisas que eu tenho passado. Eu vou aprender com os erros que eu tenho cometido. Eu vou aprender com as coisas que eu tenho feito e que me afastam da rota. E eu vou crescer para a glória de Deus, porque Deus usa a dor para o nosso bem. Isso é tão verdade que o Evangelho é uma mensagem de dor. Porque nós estamos aqui porque Ele sofreu por nós. Pastor, não tem como sair nada bom da dor. A sua salvação custou a dor de Jesus Cristo na cruz. Enquanto Ele sangrava, os seus pecados eram purificados. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Quando todos deixaram Ele, na sua morte, Ele agregou a si o povo que Ele escolheu. Glorifica o nome do Senhor Jesus. O sofrimento de Cristo trouxe cura para a nossa alma, porque Deus é capaz de usar a dor para o bem. Está doendo hoje, irmãos? Deus está usando essa dor para um benefício que você talvez não enxergue. Mas a maior parte dos cristãos testemunham ao longo das eras é que as nossas feridas curam pessoas que passam as mesmas coisas que a gente. Deus permite que você sofra para que você tenha experiência. E o seu sofrimento e a experiência adquirida te dão autoridade para você poder falar a vontade de Deus. Uma coisa é eu que nunca passei por uma internação mais grave, falar para alguém que está internado que ele vai vencer.
Eu sei na prática que Deus é bom, mas eu não vivi isso. Agora, se alguém estiver no hospital passando um perrengue, o Márcio que já passou por isso pode falar: Deus me tirou de lá. E porque Deus me tirou, eu sei que Ele pode tirar você também. Isso é autoridade. A autoridade se adquire de experiência. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o cristão, ele acolhe o sofrimento, irmãos, com alegria. A gente é o povo mais doido que existe. Porque quando a coisa aperta, a gente está aqui na igreja buscando a Deus. Quando a coisa está pegando e todo mundo fala larga de Deus, a gente fala não largo. É agora que eu tenho que segurar na mão dele, é agora que eu tenho que ficar perto dele. Aleluia. A gente sabe que desse aprendizado Deus vai dando autoridade para a gente. A dor tem um incrível papel de fazer o funil que separa os eleitos dos reprovados. Interessante isso daí. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10. Das cinzas que nos cobrem, o Senhor pode espalhar consolação para muitas pessoas. Nós trazemos como parte do nosso chamado o sofrer por Cristo. Não dá para escapar disso. Quer chegar no céu, se prepare para uma jornada de sofrimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Vou aguardar que algumas Bíblias estão aí sendo folheadas ainda. Todos acharam? A Escritura diz assim: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Você carrega no seu corpo o morrer de Jesus, e morrer é dor. A vida cristã vai trazer sofrimentos para você, mas quanto mais a gente padece por Cristo, mais a gente se torna parecido com Ele. Aleluia! E esse é o motivo do nosso chamado. Hoje Deus quer ressignificar o nosso sofrimento. Talvez as nossas dores sejam consequências de desobediência, ou talvez sejam parte simples do nosso chamado. Mas a gente precisa acolher isso com alegria, para a glória de Deus, e usar isso para a glória de Deus. A dor nos ensina a depender de Deus. Dá um glória a Deus bem alto aí. A dor nos ensina que o nosso lar não é aqui. Quando a gente sofre, a gente lembra do céu. A dor nos ensina a ter empatia pelo nosso semelhante, porque a gente entende a dor que ele está sofrendo. A dor nos ensina a valorizarmos o que é eterno. Nos momentos de dificuldade, tudo que a gente quer é comunhão com Deus. A dor nos ensina o poder de nos atrair do que é bom. A dor nos ensina a desapegarmos das coisas mundanas. A dor nos ensina que o nosso verdadeiro tesouro é Cristo. Porque na hora da dor muita gente vai embora, mas Cristo fica. Louvado seja Deus. A dor nos ensina que há um novo mundo preparado para nós, porque a gente não tem paz perfeita nesse mundo, porque a gente foi criado para o novo mundo. Glorifique o nome de Jesus. É para lá que a gente vai. Quando a dor chega, os eleitos se achegam, mas os reprovados se afastam. A dor ensina. E você pode estar sendo ensinado pela dor nessa manhã. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Está doendo? Mas Deus está cuidando de você. Está difícil? Mas Ele está segurando forte na sua mão. Pastor, está tudo complicado. Mas lá no céu está tudo perfeito. É para lá que você vai. Confia de verdade no Senhor. Tem alguém que tem sentido aí sofrimento, dores, pesares? Levante a mão aí, só para eu saber. Então eu quero que vocês coloquem a mão no coração de vocês e nós vamos orar a Deus. Eu tenho certeza que o ministério de consolação opera nessa igreja. Porque eu sei que onde o povo de Deus está reunido, o Espírito Santo, que é o Consolador, se move. E quem sabe nessa manhã esse Consolador não quer usar você para abençoar a vida de alguém. Quem sabe o Consolador não vai trazer palavras ao seu coração para falar para alguém. Quem sabe o Espírito Santo não vai fazer você enxergar o motivo de tudo isso estar acontecendo, mas uma coisa certa vai se dar nessa manhã. Você vai sair daqui mais forte na presença do Senhor. Mais crente, mais dependente, mais cheio do Espírito Santo para a glória de Deus.